Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Quero te saudar nesse dia com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Quero te saudar com a paz do nosso Senhor. Amém? Em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, no capítulo 4. Eu vou ler aqui alguns versículos, se você quiser me acompanhar. Diz assim, no capítulo 4 de 1 Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló. Trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não tenhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Irmão, não sei se você já conhece essa palavra, mas se você for pegar do capítulo 1 de Samuel, não exatamente do capítulo 1, mas depois do capítulo 2, a partir do capítulo 2 de Samuel, você vai ver que o Senhor havia se irado com o sumo sacerdote Eli. Os filhos de Eli estavam totalmente desobedecendo as leis, os mandamentos, prevaricando no templo do Senhor. E o sumo sacerdote Eli não repreendia-os. O sacerdote Eli, ele não tinha autoridade com seus filhos. Ele negligenciou aquilo que foi depositado nas mãos dele. Ele era sumo sacerdote e dever dele era preservar o templo, o sacerdócio.
Ele teria que ensinar os seus filhos a verdade, ensinar os seus filhos como se comportar, repreender eles na hora errada, porque Eli, ele negligenciou totalmente. E Deus se irou com ele, houve uma profecia contra a casa dele, que nenhum da sua descendência seria mais sacerdote. E o povo estava totalmente sem ouvir a Deus por muito tempo. Acontecia o culto em Siló, e lá eles só ofereciam sacrifício, mas Deus não falava. Porque a pessoa que estava na direção estava negligenciando o que era de Deus, estava prevaricando, estava fazendo coisa errada no templo. Se eles estavam deixando de lado o que era mandamento, o que era ordenança de um sacerdote, eles estavam deixando totalmente de lado. Eles não estavam nem aí mais. Imagine para uma voz de um profeta. Mas houve um profeta que falou contra a casa de Eli. Então, a Bíblia vai dizer aqui que Samuel, ele se levanta para fazer a diferença. Só que interessante aqui que Ofni e Finéias está sendo criado juntamente com Samuel. Só que Samuel, ele age totalmente diferente do que eles. Samuel, ele foi escolhido por Deus como profeta, juiz e sacerdote. Homem de Deus, a palavra vai dizer que a fama de Samuel percorria por toda a cidade como homem de Deus. E toda palavra que era lançada da boca de Samuel, nenhuma caiu por terra, porque quando ele lançava a palavra, ela teria que ser executada. Ela surtia efeito, porque estava vindo de um homem de Deus. Então, aqui no capítulo 4, que nós fizemos menção, povo de Israel saiu a peleja contra os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus venceu na guerra. 4.000 homens foram feridos. A Bíblia diz que Israel volta para o arraial, eles voltam para a sua tenda. E os anciões falam, por que isso nos sucedeu? Por que nós fomos feridos? Aí eles falam assim, vai até Siló, pega a arca do concerto, pega a arca da aliança, que naquela época representava a presença de Deus máxima na terra. E eles foram, irmãos, pegaram a arca da aliança, tiraram do lugar santíssimo e trouxeram até no meio do arraial. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles tinham certeza que quando eles trouxessem a arca da aliança no meio deles, eles venceriam a guerra contra os filisteus. E a palavra vai dizer que Ofni e Finéias trouxeram a arca e chegou no meio do povo. Quando chegou, a arca da aliança chegou no meio do arraial, a Bíblia diz que aconteceu um grande júbilo. O povo festejou, o povo gritava de alegria. E eles gritavam tanto que a terra estremeceu. Os filisteus ouviram que há um júbilo diferente na terra. E eles ficaram com medo, porque eles lembraram o que o Deus de Israel havia feito com os egípcios. As pragas que Deus mandou, e o povo venceu. Então eles ficaram com medo. A um se levanta no meio dos filisteus e fala, sede homens, vamos lutar até o final. Vocês querem paralisar? Vocês querem que nós viemos servir aos hebreus? Não fiquem com medo, não. Vamos para a guerra, nem que morramos, mas vamos para a guerra. E eles foram para a guerra, os filisteus foram para a guerra. Foi confrontar novamente com Israel, com o povo hebreu. Só que, na minha imaginação, tendo a presença de Deus no meio de Israel, através da arca da aliança, a arca do concerto, nós imaginamos assim, o povo vai ganhar. Os filisteus também estavam certo que o povo iria ganhar, porque é um Deus ali. Não se mexe com o Deus de Israel. Se Deus está ali, nós vamos perder, mas nós vamos atacar, não vamos ter medo.
Só que acontece diferente das outras vezes. Acontece diferente das outras vezes. A Bíblia vai dizer que os filisteus atacam Israel. Mesmo o povo de Israel tendo a presença de Deus representada pela Arca da Aliança, do concerto. A Bíblia diz que o povo perdeu novamente para os filisteus e agora 30 mil homens foram feridos. A tragédia foi maior, antes foi 4 mil, agora são 30 mil. Foram feridos. Como assim, Rosilene? A Arca do Senhor não estava lá? Mas você já pensou você já pensou como estava o povo? Quem estava levando a Arca da Aliança, irmãos, era Ofni e Finéias. O que Ofni e Finéias fazia? Estava em pecado. Estava prevaricando contra as coisas de Deus, contra as coisas sagradas. Estavam fazendo coisas erradas, em pecado. O povo também, eles pegaram a Arca da Aliança como se fosse um amuleto. Vamos trazer a arca, porque nós vamos ganhar, só que não. A presença de Deus, a palavra de Deus só tem efeito se eu estiver praticando ela. Não tem como, irmãos, eu e você fazer uso da palavra de Deus. Achamos que Deus está no negócio se eu e você estamos indo ao contrário do que ela diz. Se eu estou usando a palavra de Deus para ser vencedora nas minhas guerras, nas minhas lutas, e eu tô indo contra o que ela diz, não tô vivendo ela não vai trazer o efeito necessário do que eu preciso. Porque a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que se nós obedecermos, se nós guardarmos, se nós praticarmos tudo que nós pedimos aos céus, Ele vai nos conceder. Então, precisa ser obediente a ela, precisamos guardar a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus para quando nós precisarmos de socorro, ela não vai faltar. O efeito, o resultado que eu vou precisar no momento, ela vai vir ao meu favor, porque o povo perdeu, porque estava usando a Arca do Concerto indignamente. Às vezes, nós achamos que colocarmos o Salmo 91 no nosso carro, na nossa casa, e achamos que pode cair 10 mil ao meu lado, 1.000 ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não vou ser atingido. Vai! Se você não estiver habitando, porque a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, todos os livramentos que o Salmo 91 tem uma regra. Todos os livramentos, todas as proteções que o Salmo 91 diz para mim e para você, tem uma regra. Tem que habitar. Habitar. E quem realmente, fato de verdade, habita, pode ter certeza que esses livramentos que o Salmo 91 tem, chegará até você. Pode ter certeza disso. Mas se não estiver habitando, a Bíblia vai se envelhecer na estante da sua sala. A Bíblia vai ficar envelhecida com a página amarela no teu carro, aonde você colocar ela, se você não estiver habitando. Porque às vezes nós queremos o socorro de Deus, mas não queremos Deus. Essa é a realidade. Queremos o socorro de Deus, a provisão de Deus, o resultado do que Deus diz para a nossa vida, mas não queremos Deus, não queremos praticar e uns totalmente ao contrário do que a palavra diz. E o interessante aqui também, meus irmãos, é que quando a arca chegou no meio do arraial, houve-se um júbilo grande, a terra estremeceu, houve-se um barulho, o povo ouviu. Deus está lá. Mas perderam na batalha. Por mais que se você ouve júbilo e a terra se estremece, isso não é a certeza de que Deus realmente está. Pode estar a arca, mas Deus não está. Às vezes nós entramos em determinados lugares que está cheio. O povo está fazendo menção do nome do Senhor. O povo está gritando, o povo está dando glória, o povo está dando aleluia. Mas isso não é a certeza de que Deus está na casa. Não, irmãos, se tiver indignamente fazendo menção do nome do Senhor, da presença do Senhor, da palavra do Senhor, indignamente, o Senhor não está.
Então hoje nós somos levados do que ouvimos, do que vemos. Ah, porque eu ouço que o povo que tá enchendo. Não se vá nisso. Isso não é garantia da presença de Deus. Não. Garantia da presença de Deus é quando tem homens e mulheres de Deus, irmãos, que praticam, que enfrentam, colocam Deus na frente, que vivam a palavra, guardam os mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, fiquem alerta. Praticam a palavra. Não quer só os benefícios que ela venha trazer para você, para sua vida, sua casa. Pratique-as. Coloca em prática na sua vida, porque é a garantia do nosso milagre. É a garantia do nosso milagre. Meus irmãos, não se deixam levar por lugares que tá cheio, por pessoas que levam e arrastam multidões. Irmãos, ficam atentos a isso. Isso não é o resultado, isso não é garantia de que Deus está de verdade. Presta atenção, fiquem alerta. Olha a peleja que você está passando, olha a luta que você está passando hoje, agora. Pratica primeiro, coloca a tua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem nesse dia, meus irmãos. Às vezes você tá assim, poxa, eu pedi tanto algo a Deus, eu tentei fazer tanto e agora, irmãos, olha pra você, olha pra dentro de você. Vê como é que tá suas veredas diante de Deus nesse dia. É um alerta pra você. Essa semana o Senhor tem me dado muita palavra de alerta, irmãos. E eu tô compartilhando com você, porque Deus tá falando aqui, ó, no meu coração primeiro. Primeiro fala comigo, na minha casa, irmãos. Porque nós precisamos aprender. Precisamos colocar tudo que nós lemos aqui. Precisamos pôr em ordem, em prática na nossa casa, na nossa vida, na nossa casa. Antes de levar para os altares do Senhor, antes de levar para o altar, querer usar o microfone, os púlpitos da casa do Senhor para colocar a casa de alguém em ordem, olha a sua. Coloca a sua em ordem primeiro. Olha a sua casa. Precisamos estar saudáveis. A nossa casa junto com o nosso ministério. Precisamos estar em equilíbrio. Não tem como, irmãos, querer ser bênção na igreja e ser maldição em casa. Não tem como, isso não existe. Assim que Deus falou com Eli. Eli, não adianta você subir para o culto Siló, Eli. Oferecer sacrifício. Seus filhos estão praticando, estão sendo negligentes com a minha presença. Irmãos, em nome de Jesus, pratica o que tá... é difícil, é difícil. Não vou falar pra você que não é. Mas não é impossível. Temos um Espírito Santo para nos ajudar. É Ele que coloca em nós a força para que nós venhamos praticar o que está escrito aqui. E quando você usa isso aqui, não só ler, mas coloca em prática na sua vida a palavra do Senhor, tudo que você precisar chegará na tua casa. Tudo que você precisar no momento de batalha, de guerra, o Senhor vai intervir e vai te dar vitória. Amém, meus irmãos? Fica com o Senhor, Deus te abençoe. Você venha ter um dia abençoado na presença do Senhor. E fique ligado, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia. Amém, meus irmãos? Fica com Deus.